Olá forasteiros, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje iremos discutir aquele assunto que gerou muito, mas muito assunto. Então vai! Sony desistiu do mercado de smartphones. Sony nunca mais irá fazer smartphone. Adeus Xperia Z4. Adeus atualização do óleo. Sony vende partição mobile. Sony desiste do mercado mobile. Sério mesmo, os grandes sites estão falando sobre isso de forma ridícula. Eu não acredito que eu li o título mais sensacionalista desse começo de ano, que é esse título ridículo que vocês estão vendo despachadamente aqui na frente. É uma coisa absurdamente lixo que se deve colocar como um título de algo falso. Então, se você quer ouvir um pouco a verdade do que realmente está acontecendo com a Sony inteira, a Sony Corporation, o grupo Sony, fique ligado nesse vídeo que você vai entender tudo, vai parar de ficar seguindo essa bosta de olhar digital. Bom, já vamos deixar logo claro aqui, não, a Sony não irá vender a divisão mobile, a Sony não vendeu a divisão mobile e muito menos a Sony não desistiu do mercado mobile, tá bom pessoal? Ela não desistiu, então feche o olhar digital, feche o seu Tecmundo, se concentre aqui. Bom, então vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu dessas fontes surgirem, né? Acontece que, por exemplo, acontece que no dia 18 de fevereiro de 2015, a Sony fez uma reunião com todos os seus empresários e seus acionistas em Tóquio. Então, após esta reunião ter terminado, a Sony liberou um documento no seu site oficial, versão global, que parece que ninguém teve a mínima vontade de ver e sei lá, velho. Você vai entender depois que a gente fala isso. Eu abri esse documento, estive vendo ele, li, estudei, vi, anotei coisas e agora eu vou passar pra vocês aqui. Assim como também tem um link ali na descrição pra você ler, caso você queira a parte traduzida direto, sem eu mudar as palavras, e a parte que eu dou uma resumida básica lá no finalzinho. Então vamos lá, né pessoal? Bom, o que aconteceu com a Sony? Nessa reunião foi definida as metas dela, que será como ela vai agir e funcionar de 2015 até 2018. Ela definiu metas, ela definiu categorias, ela criou chaves para poder dividir melhor as suas empresas dentro de um grupo. Além do mais, além dessas chaves que ela criou, ela também definiu as três ela preferiu definir em três. Então são 3 novas estratégias e 3 chaves de comando, né, no caso. Então agora eu vou explicar um pouco para vocês o que seriam essas 3 estratégias que ela resolveu adotar. As estratégias serão foco em rentabilidade sem a real necessidade de volume. Que isso no mundo mobile, que significa que agora nós poderemos, por exemplo, ter menos celulares sendo lançados. Detalhe, essas informações que eu estou falando não é somente para o mundo mobile, tá? Não é somente a parte de smartphones da Sony, e sim para ela inteira. A outra estratégia, a segunda, busca melhorar a autonomia de suas empresas, que você vai entender logo após. E a terceira será definir a autonomia dessas empresas para si mesma, assim como ampliar o mercado. Essas são as 3 estratégias da Sony para o ano até o 2018. Agora vamos às 3 chaves, que é onde está o principal problema e a principal imbecilidade do ser humano. Então vamos lá, começa aqui. A Sony dividiu em 3 partes, né? Ela utilizou 3 chaves. A chave número 1 é a parte que a parte número 1 é a primeira chave, é as que estão dando lucro e estão crescendo atualmente, o agora, né? Essas divisões que estão dando lucro, por exemplo, claro que todo mundo deve saber, é a Sony PlayStation e a PlayStation Network, que são uma só. A divisão de Sony Pictures, que envolve a parte de televisão e a parte de cinema. Sony Music, que também é a parte de produção de músicas, como por exemplo as bandas, algumas bandas que você vê, elas são da Sony Music. Além do mais, ela pretende focar na Sony Music, ela pretende focar na parte de streaming de música também, o que é um ponto interessante, que também está em alta. E o último ponto é o devices. O que seria esse device? Seria, por exemplo, a câmera, a lente do seu celular atualmente. Se for Samsung, ele também tem um sensor da Sony. Se for HTC, tem um sensor. Se for iPhone, tem um sensor. Isso está vendendo e a Sony vai aumentar o lucro disso. Em resumo, por exemplo, essa categoria de o que está dando lucro agora, como que vai funcionar? Ela vai aumentar as vendas
Isso vai resultar em um lucro maior e isso vai resultar num giro de capital maior de investimento, entendeu? Ela vai investir mais também. Agora vamos para o outro fator, né? A segunda chave que a Sony definiu é os que estão lucros estáveis. O que significa isso? Continua vendendo do mesmo nível, tipo, não sobe nem desce direito, mas ele é estável, ele nunca fica em prejuízo o mercado. E quais são os gadgets ou as coisas que a Sony produz e fabrica que estão nessa faixa de tipo estável, estabilidade de lucro? O que envolve elas são a parte de câmeras profissionais da Sony, assim como as câmeras profissionais em cinema também, que também se aplica a elas, e fones de ouvido, aquele Walkman de $1.200 e leitores Blu-ray, home theater e etc. A parte audiovisual. A parte visual não inclui as TVs. Essas aí, como que vai funcionar? Ela terá um investimento, ela terá umas vendas flat, as vendas estáveis, tipo, não vai subir nem aumentar, vai ficar meio, mais ou menos, né? Vai ficar na linha. A parte de lucros será um pouco alta e a parte de investimentos da Sony neste setor será, não, ele terá um pouquinho de redução nessa parte de investimento. Agora a terceira chave da distribuição, que é a parte polêmica do caso, né? A terceira chave, ela recebeu o nome de... Calma aí que eu tenho que ler aqui porque é difícil. O nome da terceira chave é áreas com foco em gestão e volatilidade. Segundo o dicionário, volatilidade significa algo que sempre está em constante mudança. Bom, logo após essa exemplificação dessa palavra, que talvez alguns de vocês não conheçam, vocês já devem ter alguma noção do que realmente está acontecendo. Pois bem, essa parte se encontra apenas duas empresas da Sony Corporation. Essas duas empresas seriam a parte de Bravia, que exatamente é a parte de televisões da Sony, e a parte mobile da Sony, que é a parte da linha Xperia. Então, vamos explicar melhor isso daqui. O que significa? Antes de eu explicar, vamos falar um pouco sobre o que é essa terceira chave. Essa terceira chave é para as empresas que estão dando prejuízo para a Sony atualmente e não estão dando um lucro real nisso, por isso que estão dando prejuízo. O objetivo dessa chave não é abandonar, não é desistir delas. Ela vai diminuir as vendas, ela vai aumentar um pouco, ela espera ter um pouco de lucro e ela pretende diminuir o investimento capital deles. Isso significa que ela não vai deixar de produzir os smartphones, isso não significa que ela não vai atualizar o sistema, isso não significa que ela vai vender a empresa. A empresa que eu digo é a Sony Mobile. Não significa isso. Agora que eu já expliquei a parte de telefone, eu vou falar dos meus jeitos, porque já saí da parte de informação para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu penso que isso realmente significa e o que estava escrito no documento. No documento consta lá nas ressaltas que esses mercados eles não estão sendo abandonados. A Sony vai tentar investir ainda, talvez por 1 ano ou mais 2 anos assim em si, de investimento para poder fazer essas duas marcas voltar. Elas caíram devido à concorrência e ao mercado que não é comodização, se não me engano, é a palavra que a Sony utilizou lá várias vezes. Comodização, pelo que eu pesquisei na internet, significa eu tenho um celular, mas eu não ligo, ligo foda-se para trocar de celular. Isso existe no mercado. Eu tenho por exemplo, vamos lá, a concorrência das maiores é Samsung e Motorola, todas as empresas estão massacrando. Por exemplo, eu tenho um Sony Z3, porém eu não ligo de pegar o meu Z3 e pegar um Z4 ou pegar um iPhone 4, um Z4 não, de pegar um iPhone 6 ou pegar um S5. Pra mim tanto faz, eu troco e dane-se, não sou ligado a uma empresa. Isso fez a Sony perder um pouco do mercado, assim como a dificuldade dela entrar no mercado de verdade, né? Porque ela vem sofrendo muito com isso. Mesmo ela tendo lucros no último semestre, ela ainda continua em prejuízo, né? E a Sony vai continuar ainda usando um pouquinho o giro de capital que ele tem, porém ela diminuiu o orçamento para esse investimento, né? E tanto aí, gente, que vocês não precisam ficar em desespero, porque a Sony mandou 3 milhões de Xperias E4 pro mundo. E isso não é uma pouca coisa, entendeu? Isso daí é muita coisa, o que significa que ela tá dando assim, tipo... confirma a minha tese que eu falei no último resumo, né? Que ela tá dando mais um voto de confiança pra Sony Mobile, né? No caso. Porra, liberar isso tudo, velho, é realmente fantástico. O que isso pode influenciar no nosso mercado agora, a partir de hoje?
significa que talvez, se a Sony for seguir essa lógica que ela fez no documento, porque eles podem mudar, tava lá nas ressaltas também de que pode mudar alguma coisa. O que significa que ela pode investir mais ainda no consumidor. Como assim, Alexandre? Ela pode atualizar mais celulares que ela lançou, ela vai diminuir a sua linha, talvez ela faça igual a Motorola, que lança 3 celulares só por ano. Então talvez a Sony faça isso. O E4 acabou de sair, ele só vai ser renovado no ano que vem agora. Talvez ela lance a atualização do Xperia M2, que deve sair durante a MWC ou na IFA 2015, vai saber, no meio do ano, alguma coisa assim do tipo. E o Z4, se ela manter esses 3 smartphones por ano, talvez ela volte a ter um lucro daqui a uns 3 anos pra frente, né? Porque a gente sabe que atualmente o lucro da empresa não é muito bom, ele tá muito abaixo do que as outras empresas, ele tá menos 100 e alguma coisa, 174, alguma coisa assim, de prejuízo, né? Então a gente tem que esperar pra ver. E eu peço para vocês, compartilhem com as suas redes sociais, porque esse vídeo aqui é informativo, ele não vai destruir a imagem da Sony, não podemos deixar esses sites sensacionalistas derrubarem uma marca. O mesmo caso que aconteceu aí foi, por exemplo, a Nintendo, que saiu do Brasil devido à concorrência estar massacrante, mas também sabemos que os preços dela não é muito bom. E por favor, não acreditem nas notícias, cara, não acreditem nas notícias. Me informem, sei lá, procurem alguma informação além do que vocês veem. Porra, tem tanto site aí, meu, que não é só de views, tá ligado? Tem site que passa conteúdo e de forma real, tá ligado? Ele não lê. E é isso aí, pessoal. Eu não vou ficar aqui dando lição de moral, eu só fiquei muito irritado de um site desse porte tá fazendo um título podre desses. E, mano, realmente não dá. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive que fazer esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui embaixo, deixem um like ali embaixo. Se você é apenas um plebeu, clique em inscrever-se no canal e se torne um forasteiro. Muito obrigado pela sua companhia, abraços e até a próxima. Tchau! Aí, foi você que fez o vídeo, o trailer lá, não foi? Foi você que fez, não foi? Foi você que fez, que eu sei que foi você que fez, né? Você que fez o título lá do negócio, né? Aham. Eu peguei do engadget.com. Por quê? Não, era só pra saber, seu filho do mal. Obrigado, Olhar Digital.